boa noite, excelentíssimo Sr. Presidente do Exercício, ilustre Secretário, cumprimentar toda a Câmara Municipal na pessoa do Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, comunicação social. Eu gostaria de fazer aqui um ponto prévio à mesa, em face de uma realidade que eu julgo, como líder da bancada de ligação, nós não falamos sobre isto, mas julgo que é importante, em face daquilo que a minha colega de bancada afirmou relativamente ao respeito nesta Câmara, e, para meu espanto, hoje recebi um e-mail a meio da tarde da Câmara Municipal que diz basicamente o seguinte: eu não sei se isto foi um lapso da Câmara Municipal, o que é certo é que chegou à minha mão, e diz basicamente isto. Isto é um e-mail da senhora doutora Paula Esteves, do Departamento de Contabilidade, que diz tão só isto, e vou ler ipsis verbis o que a senhora doutora diz. Isto é um e-mail datado de hoje, como digo, com a hora de 11h39, e diz o seguinte: bom dia, Sr. Vereador Dr. Vítor Salgado. Na sequência do conversado, informa-se que, ao submeter eletronicamente a prestação de contas de 2012 ao Tribunal de Contas, pergunto eu, como é que uma Câmara Municipal submete uma prestação de contas sem ela estar aprovada no órgão máximo do Conselho, que é a Assembleia Municipal? Esta é a primeira dúvida que eu tenho. Não só dúvida, como espanto, a forma leviana e desrespeitosa perante toda esta Câmara, que representa todos os vizelenses, e que está aqui plasmado, provado no e-mail. E diz mais: esta entidade exige, portanto, o Tribunal de Contas, que os fluxos de caixa incorporem as cauções e garantias. O valor que consta nos mapas dos fluxos de caixa, realizado até agora, é o valor das receitas e despesas orçamentais e as operações de tesouraria, etc, etc, etc. O Sr. Vereador Vítor Salgado responde às 16h14 e diz tão só isto: conforme solicitado, venho por este meio validar, é o termo, validar, a alteração da prestação de contas de 2012, bem como o envio para os membros do Executivo da Assembleia Municipal. Pergunta, ou a segunda pergunta: como é que um vereador, um simples vereador, tem poderes para alterar os documentos de prestação de contas que foram aprovados em reunião de Câmara? Em reunião de Câmara, não é em reunião com o próprio vereador, é em reunião de Câmara, e se permite ele próprio validar a prestação de contas? É a dúvida que eu deixo, e gostaria que o Sr. Presidente em exercício se pronunciasse, porque, do meu ponto de vista, há aqui uma nulidade. Isto é, nós não nos podemos pronunciar porque há uma alteração dos documentos de prestação de contas que foi feita, foi remetida para a Assembleia Municipal se pronunciar, quando a Câmara Municipal não se pronunciou sobre ele. E, portanto, há um erro crasso da Câmara Municipal em que o Sr. Vereador se permite validar e não se permite, isso sim, recuar, colocar a votação de Câmara, fosse 1 cêntimo ou milhões de euros, não tem poderes para tal, e depois remeter para a Assembleia Municipal se pronunciar. Portanto, eu, do ponto de vista objetivo, gostaria muito de poder falar sobre o tema, mas me parece, em minha modesta opinião, que há aqui uma nulidade. E gostaria que o Sr. Presidente, na qualidade que lhe está afeta, se pronunciasse, porque, no meu entender, e não conversamos os dois, mas penso que a coligação me acompanhará, há aqui uma nulidade insanável. Entendo que será insanável. Ora, Sr. Deputado, o que lhe vou dizer é o seguinte: eu fui apanhado de surpresa para fazer esta Assembleia, isto não estou a tirar a responsabilidade por trás das costas, não é esse o meu hábito, e tal como o Sr. Deputado, também estou um bocadinho admirado pela situação. E então vou pedir ao Sr.
ao Sr. Vereador, que está em causa, se pode dar alguma explicação à Assembleia. Sr. Presidente, dispensando os restantes cumprimentos, apresentado dessa forma, até parece que isto é uma anormalidade que efetivamente põe em causa todo o processo. Agora, se for apresentado de uma forma tal como o que é real, efetivamente a situação passa a ser outra completamente distinta. O que se diz e de certa forma é apresentado no e-mail é uma alteração que não é uma alteração das contas. É uma alteração da forma como elas foram apresentadas. O que se passa efetivamente é que as contas são submetidas eletronicamente para o Tribunal de Contas. E para que elas sejam submetidas eletronicamente tem que se preencher um conjunto de campos. Esse preenchimento desse conjunto de campos é que vai permitir sucessiva e reiteradamente ultrapassar campo a campo até chegar ao campo final e dessa forma validar todo o processo da apresentação das contas ao Tribunal de Contas. O que é que acontece? Esta situação nem era necessário efetivamente colocar aqui porque é apenas uma questão de apresentação. E é apenas uma questão de apresentação que passa sobretudo pela introdução na página 37 e na página 48, mais precisamente no que toca ao mapa resumo de fluxos de caixa e em seguida, como é lógico, os fluxos de caixa e as operações de tesouraria, um somatório. É apenas isto que estamos a falar. Os números estão cá. Se me quiserem acompanhar, eu explico rapidamente. Página 37. E na página 37 vão verificar como um somatório que foi necessário fazer e, efetivamente, indo buscar o valor que se encontra em baixo e somá-lo ao de cima. Na nossa opinião, e não sei se leu o e-mail todo, era mais transparente apresentar as contas com este detalhe, porque, efetivamente, não estávamos a confundir as operações que estão associadas aos depósitos à ordem com as garantias e cauções bancárias. Na nossa opinião era mais transparente, mas este ano o Tribunal de Contas decidiu que o valor era apresentado como um todo e que o destaque seria feito nas páginas seguintes. Mais precisamente com a introdução na página 38 dos 51 mil euros e na página 48 as duas contas 21.7 e 26.1.2, neste caso a 1 e a 2. É apenas e só isto que se passa. Não há alteração de contas, não há, efetivamente, qualquer tipo de desordem contabilística. Na nossa opinião, efetivamente, as contas eram mais transparentes assim, porque as contas estavam mais detalhadas. Era assim que elas vinham a ser apresentadas ao longo dos últimos anos. Contudo, o Tribunal de Contas este ano colocou a necessidade de aglomerar a conta da ordem, as garantias e as cauções. O que, na nossa opinião, para os senhores deputados, até é mais difícil de apreender a informação, porque fica um volume muito mais elevado e não tão compreensível. É apenas e só o detalhe no mapa. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, tendo em consideração que não há uma alteração às contas, o que se passa é que houve um pormenor e que, se calhar, tentando ser o mais transparente possível, que é, efetivamente, as contas são colocadas no Tribunal de Contas logo a seguir. Isto é um procedimento habitual, não é um procedimento que eu introduzi, é um procedimento que tem vindo a ser feito ao longo dos últimos anos e desde sempre. A seguir à reunião de Câmara, à Assembleia Municipal. Entre ambas é colocado toda a informação para o Tribunal de Contas. E no final da Assembleia Municipal, toda esta informação é validada e colocada à apreciação. O que é que nós estamos apenas a fazer aqui? Estamos a avançar um passo. Isto é, a contabilidade, neste momento, o que estava a fazer da submissão, como pode imaginar, para submeter esta informação toda ao Tribunal de Contas e colocá-la nos respectivos mapas, sem que isto falhe, é um trabalho moroso. O que quer dizer que este trabalho moroso está concluído e se fosse a começar a ser colocado amanhã, iríamos perder 15 dias, 3 semanas.
Assim sendo, o que acaba por acontecer é que toda a informação é colocada e depois da reunião, neste caso da Assembleia Municipal, é validada. Ninguém ultrapassou a Assembleia Municipal, ninguém ultrapassou os órgãos. Agora, se calhar o preciosismo foi meu. Eu não devia ter dito para dar conhecimento, porque não era efetivamente necessário. Agora, para que as pessoas possam ter conhecimento e dentro da transparência que eu estou habituado, achei por bem, tendo em consideração que era uma alteração meramente particular e que não põe em causa nenhuma deliberação nem as contas em si, dar conhecimento à alteração, se assim posso dizer, meramente da organização e de apresentação das contas, não dos valores que estão efetivamente plasmados. Já lhe dou a palavra, mas deixe-me só. Queria perguntar se a explicação foi dada, se é satisfatória para podermos continuar com os trabalhos. Quer fazer mais alguma pergunta? Faz favor. Sr. Presidente, agradeço. Peço que dispenso novamente as formalidades. A sua explicação tentou, mas não convenceu. Primeiro, a resposta que dá relativamente à submissão dos documentos, que é feita antes da aprovação em Assembleia, diz-me que é assim, se é assim está errado. Se é assim, está errado. Porque podia perfeitamente chegar aqui a esta Assembleia e ser chumbada as contas, não é? Eu gostaria de saber qual era a atitude da Câmara Municipal. Portanto, não, de todo, essa explicação é completamente errada, não pode, não é assim e não deve ser assim. Relativamente à questão que diz que é uma alteração de pequena monta, seja ela de pequena monta ou de grande monta, é uma alteração. Não pode fazer isso. Aliás, se tiver o cuidado de verificar, todos os documentos, e não é por acaso, todos os documentos estão rubricados. Com certeza. E estes documentos não estão rubricados. Portanto, o senhor está a propor à Assembleia Municipal um conjunto de informação em que parte delas são 5 páginas, não foram assinadas pelos senhores vereadores. Não foram assinados nem mesmo pelo senhor Presidente de Câmara. Nem mesmo pelo senhor Presidente de Câmara. Portanto, do meu modesto entendimento, a explicação que dá não pode. Não pode colher. Porque aquilo que diz é, não, isto até nem se alterou grande coisa, o que se fez foi uma reclassificação, o que se fez foi uma minudência, só que o Sr. Vereador ainda não explicou se é assim tão pouco importante, porque é que o Tribunal de Contas entendeu este ano proceder à alteração? É que se de facto não era tão importante, não faria sentido o Tribunal de Contas alterar. E mais, se o Tribunal de Contas entendeu dessa forma, eu não consigo perceber como é que os serviços, como é que a Câmara Municipal, sabendo disso, não procedeu logo em conformidade. Não levou à reunião de Câmara a proposta tal e qual como o Tribunal de Contas entendia que deveria ser. E, portanto, no meu modesto entender, não colhe a informação e reitero aquilo que pedi ao Sr. Presidente. Que perante esta realidade se pronunciasse de uma forma objetiva sobre o aspecto que eu referi. Muito obrigado. Posso só... Sr. Deputado, o meu objetivo não é convencê-lo, o meu objetivo é cumprir a legalidade e aprovar as contas. Se o meu objetivo fosse convencê-lo, não estaria eu aqui. A minha questão aqui é muito simples. O senhor está a entrar em contradição. É só o problema. Está a entrar em contradição. Por um lado diz que não devíamos ter colocado na base de dados a informação. Por outro lado, diz que o facto de nós anteciparmos o processo e estarmos a colocar na base de dados a informação que nos permitiu perceber que tem que haver esta alteração meramente informativa, faz com que o processo ande todo para trás. Você está a entrar... Eu vou explicar novamente. Por um lado diz que é errado a Câmara avançar pelo processo de submissão de toda a documentação conforme o que fez, desde que é Conselho, que é errado. Por outro lado, foi esse facto, foi essa situação que nos permitiu descobrir que este ano o Tribunal de Contas queria que o quadro fosse de forma diferente, certo? É que temos que voltar a aprovar tudo. Ou por um lado ou por outro, Sr. Deputado. A questão... O senhor está
Não estou. Ó Sr. Presidente, não há qualquer tipo de ilegalidade, tem na normalidade. Eu acho que devem prosseguir os trabalhos e se a oposição acha que isto fere de nulidade todo o processo das contas, após a aprovação, que acho que é isso que vai acontecer, pode socorrer-se e anular todo o processo. Isto o pode fazer posteriormente. Sr. Deputado, tem mais alguma pergunta a fazer? Gostaria de se pronunciar sobre isto. E a Câmara se pronunciar. A votação é pronta. Põe a votação e pronto. A Câmara, nós, Eu ia propor anexar a alteração, se possível. Nesta alteração não foi aprovada no Fazendo fé porque não há alteração nenhuma dos números. do mapa vão quase uns instrumentos que são alterados. Não devem influenciar a decisão do Presidente. Devem deixar que ele decida. Decidirá e é responsável pelo ano. Acho que se deve fazer. Decidirá e é responsável pelo ano. São 2 a 3 minutos, reunião de líderes, falam, reunião, exatamente, suspende 2 a 3 minutos, falam os líderes, com o Presidente. Sr. Deputado, vamos fazer realmente 10 minutos de intervalo para eu ver aqui o regimento. Vamos iniciar a sessão e então vai ficar assim, o ponto 2.4 vai ser retirado. O Executivo já falou com os vereadores da oposição que vão votar esta alteração sem o respectivo tempo para consulta e depois faremos uma assembleia sem custos. Acho que não vale a pena pôr em votação isto porque creio que está acordado. Eu penso que por parte do Partido Socialista já tive conhecimento, só falta ali o Bloco de Esquerda também está de acordo. Quer dizer alguma coisa sobre isto? Pronto, então está ultrapassado este ponto. Espera um minuto. Pena que fecham as fronteiras da Suíça a partir da meia-noite. Essas contas que aqui para a Suíça já ia lá fora, que ali está até não é possível. Mas ele disse livros não está. Só? Vai a vice-líder, está
carrilha para os meus carros. Uma coisa tão simples de ultrapassar. Isto é falta de caráter. O ponto 2.4 vai ser retirado da votação. Assim, e dada a urgência da aprovação deste documento, vamos ter amanhã uma sessão da Assembleia Municipal às 21 horas. Caso alguém não possa, por favor, fazer substituir para podermos cumprir a legalidade. Sr. Presidente, só uma questão, se nos perguntasse. Eu gostaria que ficasse acordado agora e este voto, mas ficasse em água, que foi claro. Vou dar a oportunidade aos colegas para falar. É isso. Assim, porque todos assumimos. Boa noite. Era só para dizer que, após conversa com os vereadores e com o Presidente da Câmara, que se assuma a passagem do ponto 2.4 para amanhã, por votação para amanhã, e que o Bloco de Esquerda concorda com isso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Se faz favor, Sr. Francisco. Sr. Presidente, para que registrar em ata, o Grupo Municipal da Coligação de Visão prescinde dos prazos legais para que este ponto seja votado amanhã e congratula-se com este facto para que, de uma vez por todas, se dê uma imagem de clareza e de alguma forma de abnegação, para também que fique registado. Nós dissemos desde o princípio que estaríamos disponíveis para cá vir sem custos para a Assembleia Municipal e por consequência para a Câmara Municipal, e penso que isso também convém que fique registado em ata, porque foi esse o acordo de líderes, e que se ponham de facto os mapas direitos para que não haja problemas para o nosso município. Obrigado, Sr. Deputado, mas eu penso que aqui nesta Assembleia se faz tudo com clareza. Sr. Deputado, por favor. Presidente de exercício, pretendia subscrever tudo quanto os meus colegas disseram, mas não depois desta intervenção que foi mais longa do que se previa. Naturalmente que subscrevemos inteiramente esta alteração e agradecemos, eu agradeço em nome do Grupo Municipal, aos seus vereadores esta disponibilidade para reunirem de urgência. Naturalmente que o meu Presidente o fará em local próprio, mas em nome da minha bancada agradeço ao Bloco de Esquerda e à coligação por esta disponibilidade. Muito obrigado. Sr. Presidente, dá-me só licença. Eu também queria aproveitar para agradecer aos colegas vereadores esta regularização, chamamos assim, de um ato, que é uma informação, e agradecer a boa vontade de toda a Assembleia, de todos os seus deputados, de facto corrigirmos uma situação que, porventura, que se poderia votar aqui, era apenas só votarmos a reunião de Câmara. Esta informação lateral, pode ser informação ou não, é uma mera informação, mas é um ato que, porventura, ao votarmos o que queríamos votar para a reunião de Câmara, poderia amanhã termos corrigido. Se todos estamos de acordo, muito obrigado pela colaboração e aos meus colegas igualmente, vamos o ato como deve ser, como gostamos, como queremos. Este órgão é um órgão fiscalizador, o nosso é executivo, e temos todo direito, porque assim não corremos riscos. É para amanhã, e peço desculpa aos seus deputados também, ter dado este trabalho, é para amanhã, porque na lei diz que tem de ser em abril. Peço desculpa. Obrigado. 2.5.